A crise em Angola torna-se cada vez mais evidente quando, no ano passado, o governo angolano decidiu remover os subsídios aos combustíveis e este ano Angola acaba com a subvenção à gasolina para taxistas. Vale dizer que ser um governo socialista é muito caro porque enxuga bastante os cofres do Estado. Claro, esta medida tem imensas consequências. Ainda em Angola, 2 rappers lançam música de pressão ao governo angolano e vale dizer que cada um deve usar a arma que tem em prol dos seus próprios objetivos. Os músicos usam a música, os escritores usam a caneta, os professores usam o giz, os académicos usam a ciência. E vale também dizer que em África continua o conflito entre a Etiópia e a Somália em função do negócio macabro que aconteceu agora. É porque houve um acordo entre a Etiópia e a Somalilândia. Somalilândia é uma região da Somália que é como se fosse uma cabinda, quer autonomia, e decidiu vender parte do território à Etiópia para exploração durante 50 anos. E claramente o governo da Somália protestou a este acordo entre a Somalilândia, que é um território da Somália, e a Etiópia, porque a Etiópia precisa de terras, um território para o mar. Assim como está acontecendo no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O que a Rússia mais quer são territórios que dão acesso ao mar. A nível da Europa, a Suécia torna-se formalmente o 32º membro da NATO. A NATO torna-se mais potente ou mais debilitada com a entrada de mais um membro? A Suécia é para a NATO um membro forte ou é um membro que veio mais enxugar a NATO? Fica aqui, se faz favor, até o final do vídeo para perceberes milimetricamente todos estes temas. Mas antes, por favor, meu irmão, faz um like neste vídeo. Por favor, faz like, se inscreva no canal. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Se faz favor, subscreva. E também não te esqueças de ler os meus livros disponíveis na Amazon, link aqui na descrição. E se estás em Angola, este aqui é o meu Instagram, este aqui. Manda mensagem para o meu Instagram, eu mando o livro para ti, onde quer que tu estejas. O governo angolano, ao remover os subsídios dos combustíveis, está a dizer que está sem capacidade financeira de poder subsidiar alguns custos públicos. O governo angolano sempre afirmou-se como sendo um governo socialista. E o governo socialista geralmente gasta muito dinheiro com apoios sociais, subsídios às famílias carenciadas, subsídios aos combustíveis, subsídio à alimentação, vários subsídios, porque são um governo socialista, que se revê nos problemas daquelas famílias que por si próprias não conseguem sustentarem-se. Mães solteiras, pais doentes ou então antigos combatentes, pessoas com deficiência, pessoas com cuidados especiais, agricultura, pesca. Geralmente os governos socialistas gastam mais dinheiro com apoio social do que os governos capitalistas, porque no capitalismo as famílias devem autossustentarem. Razão pela qual nos Estados Unidos da América, se estiveres doente, estás lixado, a menos que tenhas um seguro de saúde, porque a saúde na América, a escola na América está entregue às famílias, cada um deve sustentar-se a nível de educação, de formação. Razão pela qual nos Estados Unidos da América, muitos dos que terminaram a licenciatura estão com dívidas ao pescoço para poderem pagar aqui a licenciatura. Ponto. Mas no caso de Angola, não é só porque o governo angolano me parece estar a deixar aos poucos aquela camisa socialista, mas é porque também está a viver um período de crise interna. O governo angolano depende muito das receitas em moeda forte, dólares e euros, poderem manter os custos do Estado a nível interno e externo. Portanto, quando começam a faltar moeda forte, dólar e euro poderem manter não só os custos públicos, os investimentos, como também os investimentos públicos, o Estado começa a pensar em cortar alguns subsídios, alguns gastos públicos, para que o dinheiro que restar possa ou investir em investimentos públicos, passa a tautologia, ou investir no pagamento de dívidas, ou investir em outros lugares que eu não conheço. Até porque vai lembrar que hoje os parceiros angolanos são diferentes. Ontem os parceiros angolanos eram os russos, cubanos, socialistas. Hoje, os parceiros angolanos são os americanos e os europeus, capitalistas, apesar de que na Europa também há muito socialismo, mas não se compara porque a Europa é um bloco e não se compara, Mas Angola, ao ir cortando os subsídios, sem ler o seu contexto social atual, está a nos dizer que ou eu estou com dificuldade de liquidez, ou eu estou a caminhar para um Estado capitalista, mas que Angola não pode, atenção que Angola não pode caminhar para um Estado capitalista, nesse momento não pode, falo enquanto economista, porque tem muitos problemas sociais, a nível da educação, a nível da saúde, a nível de apoios sociais, apoio aos desempregados, apoio às famílias, às mulheres órfãos,
as mulheres solteiras, as crianças órfãos. Angola precisa de resolver esses problemas antes de caminhar, antes de partir para o capitalismo, porque senão corremos o risco de criar pessoas muito ricas e insensíveis e pessoas muito pobres sem ninguém para as proteger. Portanto, o governo angolano não pode, neste momento, decidir abandonar o socialismo e entrar para o capitalismo, porque vai ser muito catastrófico para a maior parte das famílias angolanas que são pobres e estão desprovidas de vários direitos. Não parece que o governo angolano esteja a caminhar para um modelo capitalista, porque Angola está a ver atualmente algumas crises que, se calhar, essas medidas são com base a reduzir os custos do Estado e não com base a abandonar o modelo socialista e entrar para o modelo capitalista. Ponto. Quanto ao nível da África, vale dizer que na Somália e na Etiópia há um conflito, há massacre, há barbaridades, ok? Tudo porque a Etiópia precisa muito de uma região que dá acesso ao mar e na Somália existe uma região que quer autonomia, que é a Somalilândia, ok? Como se fosse Cabinda para Angola, ok? Esta região assinou um acordo com a Etiópia para que a Etiópia pudesse construir um porto na Somalilândia e explorá-lo durante mais de 50 anos, ok? E o governo da Somália, na sua legitimidade, enquanto Somalilândia é território da Somália, diz que não aceita este acordo, invalidou o acordo, razão pela qual há aqui um conflito entre não só a Somalilândia e a Somália, mas a Etiópia. No momento, a Somália tem dois focos de conflitos, que é na região do Tigre e na Somalilândia. Ponto. Vou dizer mais uma vez, os africanos lutam entre si próprios em busca de terra. Vale dizer que na Etiópia está a sede da União Africana. Que exemplo! Quanto à entrada da Suécia na NATO, vale dizer apenas que eu acho que esta entrada é mais estratégica do que econômica. Por quê? Porque, se olhamos aqui para o mapa, a Suécia faz fronteira com a Rússia, né? Claramente, se nós quisermos contar fronteira, temos que contar, por exemplo, dois países. Fronteiras são obviamente dois países, ok? Tem aqui a Finlândia e depois temos aqui a Suécia. Portanto, a Suécia, por estar muito próximo da Rússia, interessa bastante a NATO ter a Suécia dentro da NATO. Ou seja, quanto mais territórios a NATO conquistar, a NATO tiver, razão pela qual também nesse momento a NATO quer muito a Ucrânia, ok? Quanto mais territórios a NATO tiver, melhor para a organização. Portanto, não que a Suécia seja uma potência, porque porque agora vejamos, a Suécia tem aproximadamente 10 milhões de habitantes, essa maioria já quase velhinhos. Claramente, a Suécia tem um PIB em volta dos 665 bilhões de dólares, é muito alto, é uma região rica, mas do ponto de vista mais porque a NATO é mais uma organização de defesa do que econômica. A Suécia não entra para a NATO como sendo um potencial, um ponto de vista da defesa da NATO, mas sim como um potencial, do ponto de vista de estratégias da NATO, que é de ir cada vez mais conquistando terrenos a nível da Europa. E se algum dia a NATO precisar conquistar também terrenos na África, também assim será. Ponto. Até porque a NATO não parece que tenha, de momento, limitações geográficas, até porque a América está do outro lado, está no outro continente. Não parece que amanhã haverá impedimento se a NATO quiser também territórios que fazem parte da África. Ponto. E até da Ásia também. Ponto. E também da América Latina, o Brasil, que é uma potência claramente a nível de recursos, a nível de população e não só. E a África, claramente, só que em África, a Nigéria e a Etiópia já estão nos BRICS. Portanto, já estão nos BRICS. Já estão nos BRICS. Já estão nos BRICS. Quantos rappers angolanos que apelam a uma revolta total em Angola, vale dizer que, ponto, cada angolano deve usar a arma que tem, como disse no princípio. Escritores usam a caneta, músicos usam a música, intelectuais usam a ciência. Cada um usa a arma que tem de forma a poder promover, atingir os seus objetivos pessoais, comunitários, sociais e não só. Portanto, dois rappers angolanos lançaram duas músicas nas quais apelam a uma revolta total no país para tirar o MPLA do poder. Os artistas querem ver mudanças profundas em Angola, mas dizem não ter esperança na oposição. Ponto. Aqui são dois rappers a criticarem tanto a oposição como a situação. São músicos de rap. O que rappers fazem? Comunicam os problemas sociais por meio da música e mais nada. Eu acho que é isso que os rappers fazem e esses jovens só estão a fazer o seu trabalho. E vale que cabe aos angolanos civis ouvirem, angolanos do MPLA, da UNITA ouvirem e terem dali as melhores mensagens com vista a promovermos a paz e o bem-estar entre os angolanos. Faz o like nesse vídeo, se faz favor, se inscreve no canal, meu irmão. Tamo juntos e até ao próximo vídeo e que Deus, como sempre, nos abençoe. Amém.